Povo de Deus, boa tarde. A paz, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem nessa tarde. Ai, deixa eu tirar essas florzinhas. Glória a Deus. Boa tarde para quem está entrando. Graça e paz. Deus abençoe vocês nessa tarde de sexta-feira, nesse friozinho bom que começou. Que o Senhor possa abençoar vocês nessa tarde, nessa sexta-feira, nessa metade do mês de maio que está voando. Amém? Bem-vindo para quem está entrando. Espero que vocês aqui possam aprender a ter princípios, assim como eu estou aprendendo, aprender a entender, ouvir e obedecer ao Senhor Jesus. E que a gente possa parar de olhar para só nós mesmos, só o eu, só o orgulho. E a gente possa olhar para o próximo também, olhar com amor, olhar com misericórdia. E arrancar tudo aquilo que nos impede muitas vezes de avançar, de crescer, de obedecer a Deus. Porque a gente olha muito para si mesmo e deixa de olhar para o próximo. Amém? Então, espero que você possa abrir seu coração nessa tarde. Em nome de Jesus. Que você abra seu coração para o que Deus quer nos ensinar. Que você possa abrir seu coração para as coisas que Deus quer fazer. Mas que muitas vezes a gente deixa de ouvir a voz de Deus porque existe uma camada grossa ali que se chama orgulho. O orgulho não nos deixa avançar. Então, welcome! E vamos avançar. Espero que vocês estejam bem, quem está entrando. Quem puder, compartilha essa live. E ontem a gente não teve, mas hoje, em nome de Jesus, voltamos normalmente. Voltamos às programações normais. Glória a Deus. Eu estava aqui perguntando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje? E aí, eu fui pesquisar hoje o que é que as pessoas estão precisando ouvir. Porque tem dias que a gente quer ouvir uma palavra, tem dia que a gente quer ouvir algo que nos fortaleça, tem dia que a gente está destruído, tem dia que a gente está sem força, tem dia que a gente está feliz. E assim é a oscilação da nossa vida. Então, eu estava aqui, Senhor, o que é que o povo precisa ouvir hoje? Porque tem dias que eu preciso de uma palavra, tem dias que eu preciso de alguém, do Espírito Santo, tem dia que eu preciso de uma oração, eu também preciso de oração, assim como vocês, eu sou necessitada de oração. Então tem dia que a gente está desanimado, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente precisa de um conselho de uma pessoa, de uma palavra de Deus. Então tem dias e dias, a nossa vida é assim. Né? A nossa vida é uma montanha russa. Tem dia que a gente está embaixo, tem dia que a gente está em cima. Se for parado sempre, a gente está morto. Então, eu estava hoje aqui. Qual é a palavra que hoje o povo precisa ouvir? Então, hoje eu quero falar um pouquinho de uma geração que está cansada e que está gritando por dentro, com dores que estão ali há muito tempo. Amém? Glória a Deus.
Então, se você puder, compartilha com outras pessoas essa live. Que Deus abençoe vocês. E vamos avançar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só desconectar aqui todos os aparelhos da internet. Deixar só esse conectado. Para a internet não ficar mal. Amém? Então eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. E que a gente possa avançar hoje. E em todos os dias da nossa vida. Se você aí tá para baixo, se você aí tá se sentindo hoje meio desmotivado, precisando de uma oração, precisando de uma palavra que te faça entender que você não tá sozinho, então hoje essa live é para você. Tem dias que eu acordo assim, Senhor, hoje eu tô sem força. E tem dias que a gente acorda assim, né? Tem dia que a gente acorda bem e a gente quer ligar para todo mundo e sair mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Mas tem dias que a gente tá precisando que alguém venha cuidar da gente. Porque Deus cuida da gente. E ontem eu disse, Senhor, hoje eu não tô legal e eu preciso, Pai, ser cuidada. E aí o Senhor usou a minha vizinha, que veio aqui ontem, preparou uma comida, trouxe para mim. Eu digo, Jesus, obrigada. Então, Jesus, ele é lindo e ele cuida da gente. Mas muitas vezes falta a gente pedir a ele. Às vezes a gente fica com vergonha, fica com receio de não pedir a Deus aquilo que ele sabe que a gente está precisando, mas ele quer que a gente peça. Por exemplo, às vezes a gente fala com uma pessoa querendo que a pessoa adivinhe o nosso estado emocional. Às vezes a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente está passando. E quer que as pessoas nos ajudem, mas você quer que as pessoas adivinhem. As pessoas não têm bola de cristal, quem vê tudo é Deus. Mas mesmo Deus vendo, ele quer muitas vezes que a gente peça a ele. Então, por isso que mesmo Deus sabendo, eu peço a ele, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou precisando, mas, Pai, eu quero hoje isso. Pai, eu quero hoje aquilo. Uma vez já, tinha uma vez que eu estava querendo comer uma pizza. E eu não tinha o dinheiro para comprar essa pizza. E aí eu fui na janela do meu quarto, eu disse assim, Pai, eu queria muito hoje comer uma pizza, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria muito, Senhor, comer uma pizza hoje. Eu tô com uma vontade muito grande, mas eu não tenho como comer porque eu tô sem a grana para comprar. E fiz esse pedido na janela do meu quarto e entrei. E fui assistir. Quando deu 5 minutos, ligou uma abençoada e disse assim, Elô, eu tô aqui na pizzaria e a gente comeu pizza e a gente não quer. E tem aqui a metade da pizza e a gente não vai jogar fora. Tu quer pra tu? Eu disse, é nada. Eu disse, com certeza, você nem imagina o que eu acabei de pedir pra Deus. Deu 5 minutos só. E aí ela foi lá na minha casa levar essa pizza pra mim. E quando ela chegou, eu disse, há 5 minutos eu tinha pedido a Deus que eu queria comer uma pizza hoje, mas eu não tô com dinheiro suficiente para comprar. Então, o Senhor, ele cuida da gente até quando a gente acha que ele não tá olhando pra gente. Então, ontem eu disse, Senhor, eu queria hoje que alguém cuidasse de mim, porque hoje eu não tô legal. Eu tava um pouco febril, com febre. Tava me sentindo um pouco mal, garganta inflamada, então não estava muito legal ontem. Eu disse, Senhor, eu queria que alguém cuidasse de mim. E aí o Senhor usou a minha vizinha para vir aqui, para trazer uma comida, para trazer bolo, para trazer sopa. Então o Senhor, ele cuida da gente até quando a gente acha que a gente está sozinho. Não ache que você está sozinho. O que falta muitas vezes é você pedir àquele que sabe tudo que você precisa.
Então, o Senhor, Ele sabe as dores que você está passando hoje. E muitas vezes, por que você está passando esse tempo difícil? Porque muitas vezes você está passando um processo financeiro, porque talvez a gente precise aprender a lidar com dinheiro. Porque você está passando um processo no seu casamento, ou porque você está passando um tempo sozinho onde você gostaria de se casar. E a gente tem que aprender muitas vezes a nos amar a Deus acima de todas as coisas, para quando Deus trouxer uma pessoa que você deseja para casar, você não faça daquela pessoa o seu Deus. E tem gente que faz do seu filho o seu Deus. Tem gente que faz do seu trabalho o seu Deus. Se perder aquele trabalho, você vai enlouquecer. Então, por isso que muitas vezes Deus nos coloca em um processo que é para a gente aprender a depender dele. Olhar para ele. Não olhar para as circunstâncias. E quando você estiver passando pelo processo, pergunte: Senhor, o que é que eu preciso aprender nesse processo? Onde é que eu não estou conseguindo enxergar isso que eu estou vivendo? Porque todo processo que você está passando, Deus não vai tirar você até você aprender. Até você perguntar o que é que você precisa aprender no processo. Enquanto você ficar murmurando, Deus não vai tirar você do processo. Você vai continuar ali e vai se prolongar. Então, o processo que você está passando hoje, saiba que é que você precisa aprender algo que ainda você não aprendeu e não perguntou a Deus. Deus, o que eu preciso aprender nesse processo? Então, os processos que eu estou passando, o Senhor está me fortalecendo, está me ensinando a não colocar a minha dependência no dinheiro, a não colocar a minha dependência em homens, em relacionamentos, mas colocar nele, olhar para ele. E quando eu aprender, quando eu amadurecer, aí sim. Aí ele traz pessoas, dinheiro, oportunidades, portas vão ser abertas. Mas enquanto você não aprender isso, Deus não vai te tirar daí. Não é porque Ele quer... Não, mas Deus corrige a quem Ele ama. E se nós somos filhos, Ele quer nos corrigir, nos fazer crescer. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. E que a gente possa hoje olhar para Ele. Parar de colocar o olhar nos nossos problemas, fazendo eles maiores do que eles são. A gente olha tanto para o problema que a gente deixa ele gigante. Só que ele é minúsculo. Ele é muito pequeno. E se Deus quiser resolver a sua vida agora, no estralar de dedo, Ele vai resolver tudo. Mas por que ainda não resolveu? Porque a gente ainda não aprendeu o que a gente precisa aprender. O que a gente precisa amadurecer. Amém? Então vamos lá, eu quero consagrar ao Senhor Jesus essa live e vamos avançar. Querido Espírito Santo, eu quero consagrar essa live, eu quero te agradecer por essa tarde. Eu quero te agradecer porque o Senhor cuida de nós, mesmo quando a gente acha que a gente está sozinho. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua bondade. Só um minuto que tem alguém me ligando aqui. Obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada pelo teu ensinar. Obrigada, Senhor, por nos fazer entender que nós somos filhos e o Senhor ama os filhos e o Senhor quer ensinar os filhos. Que todas as vezes que a gente está passando por uma provação, por um deserto, por um processo, é para nos fazer amadurecer, Pai. Para que a gente seja melhor, para que a gente ame mais, para que a gente amadureça, para que a gente olhe mais para as situações, entendendo que elas são pequenas. Senhor, obrigada por nos ensinar a sermos humildes, Pai. Tira de nós todo o orgulho, Pai, toda soberba, toda ganância, todo o ego, toda avareza, toda mentira, todo jeitinho brasileiro, em nome de Jesus, e nos faz filhos, Pai. Filhos obedientes, filhos, Pai, curados, sarados e libertos pelo nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essas lives, que muitas vezes eu nem sinto mais vontade, Pai, de vir aqui, mas o Senhor me fortalece e diz: filha, continue. Continue, porque o que cada pessoa aqui o que cada pessoa tem para falar vai ajudar outras pessoas.
que a gente nem imagina. Pai, nos fortalece com a tua alegria, nos dá força para a gente olhar sempre para o alvo que é Cristo. Tira toda a distração, Pai, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. Traz pessoas alinhadas, Pai, com a tua vontade e com o teu propósito. Se o Senhor for necessário tirar, tire também, Pai, mas não nos deixe viver enganados. Não nos deixe viver enganado por ninguém, Senhor. Mas abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para entender, ouvir a tua vontade. Eu te agradeço, eu te consagro esse dia, esse final de semana, os telefones conectados. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa levar essas lives para as pessoas que precisam se libertar. Assim como um dia também eu fui cativa num país muçulmano onde não se podia falar de Jesus. E o Senhor chegou para mim, Pai, através da internet. Então eu creio, Senhor, que essas lives também não são para o meu ego, mas são, Pai, para libertar aqueles que estão presos em cadeias emocionais e espirituais. Eu te agradeço, Senhor, pelos telefones conectados, pelas vidas aqui. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então a gente está vivendo numa geração mais conectada, uma geração mais conectada da história, mas ao mesmo tempo mais ansiosa emocionalmente. A gente vive muito ansioso. Por quê? Porque o processo é doloroso. Porque o que você está sentindo é doloroso. Então, nós somos as pessoas mais conectadas do mundo, mas mais ansiosas. Mais ansiosas, mais depressivas, mais deprimidas, mais com raiva, mais querendo se vingar. Mas a gente está conectado o tempo todo. É muita informação, é informação de todos os lados. E nunca houve tanto acesso à informação. Eu nunca tive tanto acesso à informação, ao que eu gosto. Eu gosto muito de história. É uma das, para mim, na escola, é uma das matérias que eu mais gosto, é de história. Eu gosto muito de aprender história. E interessante que eu fiz engenharia, nada a ver. Só cálculo. Mas também nunca existia uma geração tão confusa. A gente vive confuso o dia todo. A gente vive ansioso, preocupado. Mentalmente, o nosso mental vive pesado, vazio espiritual. E a gente vive num cansaço que muitas vezes a gente nem tem motivo para viver cansado. Mas é que é tanta informação, e quanto mais informação vai pesar na sua alma, na sua mente. As pessoas, elas sorriem muito nas redes sociais, mas quando chegam no seu secreto, elas estão destruídas, elas não têm força para orar, para pedir socorro a Deus, para pedir uma orientação. Muitos estão funcionando por fora, mas destruídos por dentro. Quantas e quantas vezes eu aqui falo para vocês, aqui nesse estudo bíblico, mas quando eu vou para o meu secreto, eu estou sem força. Então, as pessoas hoje, elas sorriem muito, por isso que elas mostram muito só a vida bonita nas redes sociais. Mas a gente não sabe como as pessoas estão por trás das redes sociais. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado a quem a gente está apontando o dedo. Porque você não sabe o que as pessoas estão passando por trás das redes. A ciência começou a perceber algo que a Bíblia já alertava há milhares de anos. O ser humano não adoece apenas no corpo, ele adoece na alma. E uma alma ferida é muito difícil da pessoa ter uma vida alegre. Hoje os médicos falam muito de burnout, fadiga emocional, ansiedade crônica, hiperestimulação, dopamina energética, síndrome do vazio existente, dissociação emocional e colapso mental causado por excesso de comparação social. A gente se compara muito. Mas a palavra de Deus já falava isso há muitos anos, do que hoje a ciência está falando. A Bíblia fala assim, em Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O problema dessa geração não é apenas emocional, é espiritual.
Existe uma fome invisível dentro das pessoas. Todo mundo tem uma fome dentro de você. Mas essa fome talvez seja de paz. Talvez você não tenha paz na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Talvez seja uma fome para você ter uma identidade em Cristo. Porque muitas pessoas que estão em Cristo não sabem quem são em Cristo. As pessoas têm fome de silêncio muitas vezes, porque é muito barulho. Onde você vive, na sua casa, tem famílias que moram com muitas pessoas e elas não têm paz. No seu trabalho é conturbada, você chega em casa com a mente pesada. Você sente uma fome de silêncio. E Deus fala quando você faz silêncio. Tem momentos que eu estou na minha oração e eu estou falando tanto para Deus, e eu falo, que o Espírito Santo diz assim. Ontem mesmo ele falou para mim assim: filha, fique em silêncio, que eu quero falar com você. Porque eu estava falando tanto, que ele disse: fique em silêncio, que eu quero falar com você. Então Deus vai falar com você quando você silencia. Não é quando você está ali falando para Deus, falando um podcast. Aí quando você se cala, Deus fala. Porque até nisso, Deus é maravilhoso, porque Ele é educado. Quando tem duas pessoas falando, a gente não consegue ouvir, porque é duas pessoas falando as suas ideias. A gente precisa que uma se cale para ouvir a outra, não é assim? Então, quando a gente está falando demais, Deus quer que a gente fique em silêncio para ouvir Ele. Não é quando você está falando igual um papagaio, que você vai ouvir Ele. Muitas vezes as pessoas têm fome de pertencimento, de pertencer, de ser filho, de pertencer a um ambiente, de pertencer àquele meio que você vive, de pertencer, até a pertencer a ser filho de Deus. Tem pessoas que estão na igreja, mas não sentem pertencentes. E tem muitas pessoas que sentem fome de Deus, mas não buscam Deus. Eu sinto fome, mas eu não busco. Então, fico só nas palavras. O mais assustador é que muitos estão tentando preencher dores espirituais com distrações carnais. A gente tenta, muitas vezes, tapar a nossa ferida, a dor que você sente, os problemas que você está sentindo, com as distrações das redes sociais. Que é o que mais nos pega hoje. As distrações é por vídeo, por filme, por TV, por notícia. Porque o mundo hoje está oferecendo entretenimento para anestesiar a dor que a gente está sentindo. Quando você está com muito problema e você vai para a internet, para o telefone, você já percebeu que ali você se distrai, vê uns vídeos, vê umas coisas, você fica bem. Mas isso é só por alguns minutos. Daqui a pouco a dor volta de novo. Você já percebeu que é assim? Porque a internet ela não vai curar a nossa dor. E não vai trazer a solução dos nossos problemas. Ela vai trazer uma anestesia, que quando a anestesia passar, os problemas e a dor vai voltar. Então, muitas vezes não, todas as vezes, você tem a solução dos seus problemas, que a solução é colocar o joelho no chão e orar. Quando você coloca o joelho no chão e você vai orar, aí a solução começa a vir. Deus começa a curar a dor que você está sentindo. Mas a gente não quer, na maioria das vezes, 99% a gente não quer essa resolução. A gente quer ficar ali nas redes sociais alimentando a nossa dor com uma anestesia que não vai curar. Então a internet ensina para a gente parecer forte. Mas Cristo nos ensina que a gente vai ser verdadeiro. Então, o coração está cansado de uma geração ansiosa. O livro de Mateus, capítulo 11, versículo do 28 ao 30, fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a palavra aqui, cansados, no texto original grego, significa kopiao,
que significa esgotar-se até o limite, fadigar-se emocionalmente, cansaço, peso, carregar peso excessivo. A gente está carregando muito peso que não era para estar aqui. Você carrega muitos pesos que não é para você muitas vezes levar, mas só que você quer se achar o salvador da pátria, o salvador da sua família, o salvador de todas as pessoas, das soluções. Só que ore, entregue ao Senhor e não carregue esse peso. Você quer carregar muitos pesos que não é para você carregar. Quando chega lá na frente, você fica doente, uma pessoa doente. Doente nas emoções, doente no corpo, mas porque você quer ser um salvador e uma salvadora da pátria, que não é para você carregar esse peso. Mateus 11, do 28 ao 30. Então, a palavra cansado aqui é perder forças internas. Jesus não estava falando apenas do cansaço físico, ele estava falando de uma exaustão na nossa alma. Uma alma cansada não tem como você ter dias leves. Hoje a neurociência explica que o excesso de estímulos constantes gera hiperativação do sistema nervoso simpático, o modo de sobrevivência do cérebro. Isso mantém o corpo em estado contínuo de alerta. Então, o cortisol vive elevado. Ansiedade, irritabilidade, dificuldade de descansar, sensação de vazio, perda do sentido existencial. Uma pessoa ansiosa, hoje a gente está vivendo na geração mais ansiosa que existe. Eu sou uma pessoa que, se eu não me manter em oração, se eu não me manter em jejum, eu vivo muito ansiosa. E principalmente quando eu fico passando ali vídeos na internet. Só que eu estou fazendo um jejum, quem entrar no propósito de jejum, eu estou fazendo um jejum que eu não estou tendo nem força nem para ficar ansiosa. Por isso que o jejum ele é tão poderoso. E as pessoas ainda não querem botar o jejum na sua vida, na sua semana, no seu dia a dia. Aí vivem ansiosas. Mas eu estou num jejum que eu nunca fiz na minha vida, que eu não tenho nem tempo, nem força para ficar viver ansioso. Então o jejum é para matar essa carne nossa e para que o Espírito se fortaleça. E eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo de uma forma que eu nunca ouvi na minha vida. Para tudo. A Bíblia já falava disso quando Jesus convida pessoas cansadas para encontrarem descanso nele. Então Jesus não disse, venha para a religião. Aqui é algo muito importante. Jesus não está dizendo, venha para a religião. Ele diz, venha a mim. Então, em vez de você ficar colocando a sua religião como seu Deus, vangloriando a religião, olhe para Jesus. Tem pessoas que idolatram a sua igreja, o seu pastor. Está errado. Você tem que dar respeito, porque ele é uma autoridade, respeitar, obedecer, mas não colocar ele num patamar, num pedestal que não é dele, é de Cristo. Aí quando o seu líder, quando você fica triste com algo, quando você não concorda com algo dentro da igreja, aí você vai culpar a Cristo, sendo que o errado não é ele, o errado somos nós humanos. Se você olhar para ele, você jamais vai ficar triste, vai ser traído. Você jamais vai sofrer problemas que você sofre quando você olha para os humanos. Só que a gente sempre quer procurar alguém para culpar. Você sempre quer procurar alguém para culpar do que você está sentindo, do desapontamento que você teve, da traição que você teve. Você sempre quer culpar alguém. E lógico, se você estiver colocando a sua fé em pessoas, você realmente vai se desapontar. Porque o ser humano é falho. Mas se você olhar para ele entendendo que, Senhor, as pessoas são falhas, eu não tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para o Senhor. Se Cristo está nessas pessoas que você está seguindo, que você está aprendendo.
Porque pessoas não precisam apenas de entretenimento emocional, precisam de repouso espiritual. A palavra descansa usada aqui é anapausis, que significa repouso profundo, refrigério da alma, cessar a guerra interior. Então, estou falando ainda aqui do cansaço espiritual. Hoje, existem milhões de pessoas vivendo em guerras invisíveis, crises silenciosas. Tem pessoas que têm crise de pânico, crise de terror noturno, medo, pensamentos acelerados, o seu coração parece que vai sair pela boca. Culpa. Você fica se sentindo culpa porque há 10 anos atrás você fez alguma coisa errada. Se você não pediu perdão, peça perdão a Cristo, confesse. Mas não traga algo que já foi perdoado. Não permita que Satanás fique trazendo aquilo na sua mente e te culpando de algo que já foi lançado no mar do esquecimento. Você muitas vezes vive através de traumas que você viveu, porque te traíram, porque te abandonaram, porque mentiram para você, porque fizeram algo que você não gostou. Medo do futuro. Quem tem medo do futuro não avança. Porque olhar para o futuro é saber que a gente não sabe de nada. Eu não sei como vai ser meu amanhã, não sei como vai ser daqui a pouco, daqui a 1 hora. Você vive se comparando demais com as pessoas. Para fazer uma coisa, você tem que estar pedindo aprovação. Cristo continua oferecendo descanso interior. Cristo nos oferece tudo aquilo que você precisa, tudo que eu preciso. Mas que muitas vezes a gente vai buscar em pessoas aquilo que é para Cristo te dar, não pessoas. Quando você realmente se encher de Cristo, você não mais vai sentir medo, não vai sentir culpa. Os traumas você vai tratar todos, perdoar. Você não vai ficar se comparando com ninguém, porque você não precisa. Você não vai ter mais viver nesse pensamento acelerado. Por quê? Porque Cristo vai curar tudo e vai tratar tudo isso em você. Agora, quando você não jejua, quando você não ora, se você não jejuar, fica muito difícil você ser tratado nessas coisas, nesses pontos. O jejum não é para mudar Deus, ou não é para fazer Deus nos dar algo. Deus, ele quer nos abençoar, mas como é que Deus vai nos dar algo, sendo que a gente está ferido? Como é que Deus vai me fazer, um exemplo aqui, como é que Deus vai me fazer milionária se eu não sei lidar com dinheiro? Se eu estou cheia de ferida por causa dos traumas que eu passei por causa de dinheiro no meu passado. Como é que Deus vai te dar um exemplo aqui, quem quer casar? Como é que Deus vai te dar um marido ou uma esposa se você é uma pessoa mimizenta, complicada, emocionada demais, que vive se comparando, vive com medo do futuro, vive com medo da pessoa que vai vir, se vai vir uma pessoa que vai ser boa para você. Como é que Deus vai te dar algo se as feridas estão ali ainda, abertas? Gritando assim, Deus, Jesus, me ajuda. Amém? Então, a nossa geração, ela não tem identidade. Fala-se muito de identidade, mas não tem identidade, porque se tivesse identidade, não vivia uma pessoa ferida do jeito que é. Não vivia uma pessoa com medo, com trauma, com culpa, com pensamento acelerado, ansioso. Se você tem uma identidade em Cristo, você não é para viver assim, senão está contraditório. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então é muito conhecimento, pouca prática, pouca sabedoria. É conhecimento demais. Conhecimento é o que mais tem. Mas só colocar conhecimento quando eu não estou fazendo, exercendo o conhecimento que eu tenho, quando eu não estou buscando tratar os meus traumas, porque todos nós temos traumas para ser curado, desde a época que a gente estava na barriga da nossa mãe. Por exemplo, tem criança que foi rejeitada na barriga da mãe, a mãe não queria você, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo, tá?
A sua mãe não queria você, ou a sua mãe queria uma menina e veio um menino. Você já foi rejeitado aí. Isso é um trauma que já foi iniciado desde quando você estava sendo gerado. E você precisa tratar isso. Senão você vai viver uma pessoa rejeitada e você também vai viver rejeitando outras pessoas. Amém? Então, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. A palavra destruído no hebraico é damar, que significa ser arruinado, desintegrado, perder a essência, ser silenciado interiormente. E conhecimento aqui não significa apenas informação intelectual. As pessoas acham que precisam de muita informação intelectual, mas elas precisam de conhecimento íntimo. Eu preciso me conhecer por dentro, eu preciso de um relacionamento profundo e de experiência viva com Deus. Então, a palavra hebraica usada aqui, de conhecimento, é dahat, que é conhecimento íntimo, relacionamento profundo, experiência viva com Deus. Isso é extremamente poderoso, porque essa geração tem informação demais, mas intimidade de menos com Deus. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu sou essa pessoa que tem muito conhecimento, muita intelectualidade, mas eu tenho pouca intimidade. Então, eu posso ter muito conhecimento da palavra de Deus. Eu posso saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Posso saber versículo, capítulo, onde está cada versículo, cada capítulo, cada palavra. Eu posso saber tudo. Mas e a sua intimidade com Deus? E o poder dele em você? Você tem? Ou você só tem o conhecimento? Por isso que é importante a gente ter os dois. Eu tenho palavra, eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho intimidade com ele. Se eu tiver só palavra, você pode falar aqui para mim os capítulos todos. Mas se você tiver intimidade, eu vou ver logo. Se você tem intimidade com ele. Porque quem tem intimidade com Deus, ouve a voz dele. Se eu tenho intimidade com Deus, eu ouço a voz dele. Eu sei o que ele quer. Eu sei o que ele está mandando. Como muitas vezes ele diz, fica calado, fala, vai lá, ora. Não ora, porque eu estou tratando. Então, a gente tem que buscar intimidade, além da palavra também. Intimidade e palavra. Então, por isso que tem muitas pessoas que são muito conhecedoras da palavra, que não deixa nem você falar, porque conhece a Bíblia de cabo a rabo, versículo, capítulo. Mas quando você vai ver aquela pessoa só tem orgulho pela intelectualidade dela. Porque a intelectualidade é muito grande, mas a intimidade com Deus no secreto, ela não tem. Amém? Então essa geração tem informação demais, mas intimidade de menos. As pessoas sabem. As pessoas hoje sabem as tendências, os algoritmos, as notícias, as opiniões, visualizações, as inteligências artificiais. O povo está por dentro de tudo. Mas não sabe quem Deus é. Não sabe quem são em Deus. Então a psicologia moderna, ela chama isso de fragmentação do eu. Quando a pessoa cria personagens para agradar pessoas, para viver tentando performar, perde a autenticidade, para tentar mostrar uma autoridade na palavra, mas você vê que é uma pessoa que só tem intelectualidade, não tem intimidade. E essa pessoa está desconecta da própria essência. É exatamente o que acontece espiritualmente quando alguém vive distante da presença de Deus. Porque o mundo cria máscaras, mas Deus revela identidade. Eu vou repetir para vocês porque isso aqui é profundo. O mundo, ele cria máscaras. Ele faz a gente criar máscaras. Mas Deus revela a nossa identidade. E é quando eu busco mais Ele. Quando eu busco no íntimo. Quando eu tenho intimidade com Deus.
Eu só posso ser amiga dele se eu tenho intimidade. Para eu ter amizade de alguém, eu tenho que ter intimidade, eu tenho que falar com ela todo dia. Eu tenho que compartilhar os meus problemas, eu tenho que saber da vida dela, ela saber da minha. A mesma coisa é com Deus. Se você não tem isso com Deus, comece a construir. Construa essa intimidade com Deus. Amém? Então, muitos estão emocionalmente destruídos porque tentaram sustentar a versão falsa de si mesmo. Hoje é o que tem muita gente sustentando uma pessoa que você não é. Eles mostram o que eles não são. Eles falam daquilo que eles não vivem. Eles pregam aquilo que eles também não praticam. Eles mostram aquilo que por dentro eles não são. Então, o que está matando as pessoas por dentro? 1 João, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a palavra ansiedade no grego é merinar. Significa mente dividida, pensamentos fragmentados, preocupação que consome, distração interior. A ansiedade divide a mente. Por isso, pessoas ansiosas não conseguem descansar. Vivem antecipando tragédia. Tem gente que antecipa a tragédia e nem sabe se vai acontecer. Mas vive pensando nas coisas ruins que podem acontecer. Isso mesmo, Ruth. Obrigada. Então, tem pessoas que elas perdem a paz por algo que ainda nem chegou. O dia de amanhã ainda nem chegou e você já está preocupado com o amanhã. E deixando de viver o hoje. A gente só tem o hoje. A gente só tem o agora, na verdade. Eu não sei se daqui a pouco eu vou estar viva. Se Deus quiser me levar, Ele vai me levar. Só que muitas vezes a gente fica preocupado com amanhã, com conta para pagar, problema para resolver. Amanhã eu não sei como vai ser, amanhã e amanhã e amanhã. E aí eu deixo de viver o hoje, a minha vida fica pesada. Eu vivo uma pessoa ansiosa, amargurada, e eu estou deixando de viver o agora, que eu só tenho o agora. Deus só me deu o agora. Deus só me deu o fôlego de vida para viver o agora, e daqui a pouco eu não sei como vai ser. Aí eu deixo de colocar a minha fé em Cristo e coloco a minha fé nas preocupações do amanhã. E o amanhã a gente nem sabe o que vai acontecer. Eu posso fazer plano. Posso. Amanhã é um exemplo. Amanhã é sábado. Amanhã eu posso fazer plano. Amanhã eu vou numa academia. Amanhã eu vou limpar a casa. Eu posso fazer plano. Mas se Deus não quiser, amanhã não vai acontecer nada do que eu estou planejando. Porque eu não sei do amanhã. Então vamos parar de ficar olhando para amanhã. De ficar fazendo plano, se preocupando com coisas que nem aconteceram ainda. Então pare de alimentar a sua mente com essa ansiedade que nem de Deus é. E alimente com a fé, sabendo que, Senhor, eu estou viva agora. Daqui a pouco, se o Senhor quiser me levar, amém. Mas eu vou fazer plano, mas a última palavra vem dele. Então, em vez de você viver se preocupando e tornando a sua vida um inferno, porque você torna muitas vezes com a sua ansiedade, pare de ficar olhando para as coisas do amanhã e olhe para o agora, porque Deus te deu o agora. E quem te deu a ansiedade para você ficar se preocupando com o amanhã, tornando a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor num ambiente pesado e ansioso, é você que está obedecendo, primeiro, aos sentimentos do seu emocional e, segundo, a voz de Satanás que está alimentando isso aí, essa ansiedade. Amém? Então, pensamentos repetitivos negativos aumentam o seu cortisol, afeta os seus neurotransmissores e prejudica o sono. Diminui a imunidade, enfraquece o seu corpo inteiro. A Bíblia já dizia há séculos, a ansiedade precisa ser lançada diante de Deus. O verbo lançar no grego é deixa eu ver se eu sei falar essa palavra. Epihipno. Gente, é muito difícil isso aqui. Que significa transferir completamente um peso. Arremessar algo para outro carregar.
Deus nunca quis que você carregasse sozinho pesos que estão destruindo a sua mente. Então, por isso que ele diz, lance sobre mim. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. O cérebro humano, ele foi criado para silêncio, contemplação, descanso, presença, conexão profunda. O nosso cérebro foi criado para ser exatamente o contrário do que a gente está vivendo. Porque a nossa sociedade, ela fica estimulando a nossa mente o tempo todo. Com vídeo, com internet, com notícia, com governo, com isso, com aquilo, com guerra. Excesso de tela, comparação, dopamina instantânea o tempo todo, excesso de barulho. Só que o nosso cérebro, ele foi criado por Deus para a gente contemplar as coisas que ele fez, para a gente viver mais em silêncio, observar, se analisar, perceber, descansar, ter presença, ter uma conexão profunda. Só que os problemas da nossa vida, a gente tem que trabalhar, pagar a conta, problema para resolver, ansiedade, família, governo, guerra, tudo leva a gente para viver o contrário do que Deus está chamando. Por isso que, em vez de a gente ter uma vida equilibrada, a gente está totalmente desequilibrado. Aí quando a gente está... Veja como é o sistema. Como o sistema é demoníaco. Era para a gente viver equilibrado, a gente vive desequilibrado emocionalmente, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Aí a gente fica doente, aí a gente vai buscar um médico para tentar suprir uma necessidade de uma doença que a gente causou, porque a gente não vive no equilíbrio. Então, tudo leva a gente para um sistema, para a gente sair do modelo de criação e viver num sistema. Pagando médico, tendo que estar indo em médico, em psicólogo, psiquiatra, e procura médico, e vai para cima e vai para baixo, e toma remédio, isso e aquilo. Sendo que Deus criou tudo para a gente que já está aqui há muito tempo, mas a gente prefere colocar a nossa fé nas coisas que o sistema quer governar. Por isso que ele quer governar a gente também. E isso produz um esgotamento neurológico. Pesquisadores falam hoje sobre fadiga cognitiva, sobrecarga dopaminérgica, colapso emocional silencioso. E aqui existe algo impressionante na Bíblia. O livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo do 11 ao 12. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Porque almas cansadas não precisam de mais barulho. Precisa da presença de Deus. Então, talvez o maior problema dessa geração não seja falta de recurso, não seja falta de dinheiro, falta de remédio, falta de trabalho. Seja falta da presença. As pessoas, elas estão cercadas de conteúdo, mas vazias de sentido. Cercadas de seguidores, pessoas. Exatamente, Valquíria. As pessoas querem estar cercadas de seguidores, mas sem conexão verdadeira. Quando eu preciso mais de pessoas, eu me afasto mais de Deus. Por quê? Porque eu quero a aprovação das pessoas e menos de Deus. Quem entendeu realmente o seu chamado, quem entendeu o que Deus te chamou, você vai entender que a maioria das vezes você vai viver sozinho. Porque você nem entendeu que você não precisa estar com a aprovação de pessoas, estar vivendo pela opinião das pessoas. Você precisa daquilo que Deus quer falar com você, da conexão com Ele, da palavra dEle, dessa comunhão com Ele. Então, quanto mais eu ouço a voz de Deus, mais as pessoas vão sair, porque as pessoas não vão querer estar do lado de uma pessoa que ouve mais a Deus. E viver a voz de Deus é viver por princípios. Cada vez mais que eu vivo por princípios, mais as pessoas vão se afastar. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem viver do jeito que elas querem, viver do jeitinho delas, brasileiro.
com uma mentirinha ali, com outra mentirinha aqui, com o orgulho delas. Então, enquanto mais eu vou dizer não para as pessoas, mais elas vão se afastar de mim. Por quê? Porque ir a favor de Deus é ir contra o mundo. Cada vez mais que eu obedeço a Deus, mais eu vou. Uma conexão verdadeira vai tirar, as pessoas vão começar a sair do seu lado. Por isso que muitas pessoas que realmente entenderam, estão conectados com Deus, elas vivem mais sozinhas do que mesmo conectadas com pessoas. Porque viver para Deus, com Deus, é ir de contrário do mundo. Então as pessoas, elas querem viver cheias de informação, mas sem direção espiritual. Então do que adianta eu ser cheia de informação demais, mas espiritualmente eu não estou conectada na fonte? Então por isso que é tão importante o equilíbrio. É palavra, conexão, comunhão com Deus, obediência. Se eu vejo uma pessoa, tem pessoas que falam comigo, que eles falam com intelectualismo tão grande que eu não consigo nem terminar de ler a mensagem. Eu não tenho paciência, eu vou ser muito sincera. Porque elas querem falar tantas palavras bonitas, mas eu vejo que ali elas não estão conectadas com a fonte. Elas têm intelectualismo. A ciência, a sabedoria intelectual está muito ali, está muito forte. Mas o Espírito Santo ali não está habitando ali. Por quê? Porque ela aprendeu demais, leu demais, estudou demais, mas não se conectou à fonte. E lentamente essas pessoas vão perdendo a paz, a identidade, a pureza, a sensibilidade espiritual, a capacidade de ouvir Deus. Mas ainda existe esperança. Cristo continua chamando, venham a mim. As pessoas hoje, elas precisam se lembrar que elas não nasceram apenas para produzir. Você não nasceu apenas para ficar produzindo, trabalhando feito um doido, não. As pessoas precisam se lembrar que elas não precisam viver em performance constante. Eu não preciso estar falando o tempo todo bonito. Eu não preciso estar mostrando algo, muitas vezes uma santidade que nem eu sou. Eu não sou santa. Eu sou cheia de defeito. Eu sou muitas vezes sem paciência. Eu, Heloísa. Eu não tenho muita paciência para muita palavra bonita quando eu vejo que a pessoa só quer fazer bonito. Mas Deus está transformando isso em mim. Mas tem muita coisa que eu já nem dou muita atenção. As pessoas precisam se lembrar que elas não precisam provar valor ao mundo inteiro. Você não precisa provar o seu valor para as pessoas. Se você é casado, amém. É Cristo e o seu marido, a sua esposa. Mas você não precisa estar se provando para as pessoas o tempo todo. Precisando de aprovação para elas. Existe um descanso verdadeiro em Deus. Talvez você esteja cansado, não porque você trabalhou demais, mas porque você tentou carregar sozinho pesos que nunca foram feitos para você carregar. Aí você quer ser o salvador e a salvadora da pátria e carrega um peso que muitas vezes não é para você carregar. Existe uma geração que está precisando reaprender a orar, a ficar em silêncio, porque a gente quer falar demais, a gente parece um papagaio. E Deus muitas vezes quer que a gente fique em silêncio para poder Ele falar. Porque Deus também não é mal educado. Quando tem duas pessoas falando demais, uma precisa se calar para ouvir a outra. Então assim também é Deus com a gente. Quando a gente se cala, Deus fala. Agora, quando você está falando demais para Deus, falando, porque é o que você está sentindo por dentro e é a pessoa que você fala demais, não tem como Deus falar. Deus não fala no meio do caos. Ele pode muitas coisas. Quem sou eu para limitar Deus? Mas Deus fala quando você descansa e silencia para ouvir a voz dele. Não tem como você ouvir uma voz se você não se cala. Então, essa geração precisa muito também descansar em Deus, aprender a voltar para a palavra e reconstruir a alma. Porque uma alma ferida, eu só vou dar aquilo para as pessoas, aquilo que está dentro de mim.
Aquilo que está dentro de mim, ela vem para fora. Se eu sou uma alma ferida, uma pessoa que fala demais, uma pessoa que parece um papagaio desgovernado, eu vou viver assim também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração final. Eu sempre faço uma oração sobre o assunto ou o tema que eu trago, para que a gente possa aprender a silenciar mais para ouvir a voz de Deus. Aprender a se conectar e equilibrar a nossa vida com palavra, comunhão, jejum. E buscando ouvir mais a voz de Deus do que a voz do mundo. Amém? Então, quero fazer oração em nome de Jesus. Pai, em meio ao barulho deste mundo, ensina-nos novamente a ouvir a tua voz. Existem pessoas cansadas, emocionalmente sobrecarregadas, perdidas por dentro, perdidas dentro de si mesmas. Pessoas que sorriem para todos, mas que choram nas escondidas. Pessoas que tentaram preencher vazios espirituais com distrações temporárias. Mas hoje nós voltamos para ti. Cura mentes aceleradas, cura corações feridos, cura almas cansadas. Arranca o peso da ansiedade, da comparação, da culpa e do medo do futuro. Traz descanso profundo para quem já não consegue mais descansar sozinho. Ensina-nos a viver menos preocupados com a aparência e mais conectados com a tua presença. Que o Espírito Santo restaure identidades quebradas, fortaleça emoções enfraquecidas e reacenda a fome pela tua palavra. Que essa geração não se perca tentando agradar o mundo, mas encontre novamente sentido em ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Que vocês possam se conectar mais na fonte. Amém? Um beijo no seu coração, bom final de semana. Se você deseja semear nessa obra, aqui está abaixo o Pix. Faça de coração, não faça por obrigação. O dízimo você devolve na sua casa, onde é a sua igreja. Mas se você deseja ofertar, faça de coração. Amém? Não faça nada por obrigação, de coração. Toda semente que eu planto de coração, o Senhor me devolve muito mais além. Porque Ele sabe que eu não estou fazendo só por fazer. Eu estou plantando. E quando eu planto, uma hora eu vou receber os frutos. Um beijo no seu coração. Se você puder me ajudar, compartilhe e comente nessa live para que cheguem mais pessoas. O que eu quero para vocês é aquilo que Deus tem me dado. E sem demagogia, porque eu não preciso disso. Mas se o Senhor tem me entregue coisas que no natural eu nunca vivi, eu quero que também vocês vejam, vivam, sintam e vivam buscando mais o sobrenatural do que nesse natural. É isso que eu desejo para vocês. Que Deus possa derramar sobre a vida de vocês. Mas o Senhor derrama conforme a nossa busca. Quanto mais eu busco, mais Ele derrama. Amém? Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Bom final de semana e até a segunda-feira.